mas hoje são profissionais bem-sucedidos. Porque ele fez o quê? Ele colocou uma meta na frente. Disse, o meu objetivo, enquanto eu não atingir aquele objetivo, eu não paro. Mas está fazendo isso de forma honesta também. Não é que eu quero uma casa do primeiro andar, depois vai vender chips de restaurante. Porque está a ser ambicioso. Não é essa ambição que nós queremos. Aquela ambição nem é ambição, é por isso. Porque você não vai viver nem 2 dias para você subir daquele patrimônio entre aspas que você acha que conquistou. Dia seguinte você morre. Muitos jovens não querem aproveitar de nada, estão trabalhando com uma missão de vida. Se você quer viver bem, estuda, coloca metas, vai à frente, corre atrás das coisas. Seja ambicioso nesse sentido. Não no sentido de andar aí a sequestrar pessoas para ganhar dinheiro. Isso não. Essa ambição não é que nós queremos. Trabalhe o seu network, ou seja, crie uma boa lista de contatos que possa ser uma mais-valia para si em termos profissionais. Ou seja, você trabalha, saiba o que é se relacionar. Não estou a dizer que tem que ser cabibotas. Não. Saber se relacionar. Eu posso afirmar que desde que eu comecei a trabalhar, não foi meu pai que me ajudou a conseguir um emprego. Quando eu saí da faculdade, consegui um emprego. Mas se eu for dizer, não foi nem meu familiar, nem meu tio, nem minha tia, nem minha avó, mas foram pessoas que, em termos de grau de parentesco, não temos nada. Que me conheciam o meu perfil, conheciam a minha formação e disseram, dá-me o seu currículo. Meu currículo, sim, dá? Eu dei, foram me ver. Depois vão te ligar se for uma entrevista. Ok, tá bom, fui à entrevista. Outros sítios fui, mas depois não fiquei. Outros sítios fui e fui lá. É aquela lista que estamos a falar. Você quer crescer? Tenha ao seu redor esse tipo de pessoas. Não é? Mas não diz negativo, diz positivo. Diz positivo, que você não vai sofrer para conseguir não é? Não conseguir emprego, mas para crescer. Eu estou falando de conseguir emprego, eu estou falando de crescer. Seja proativo. Para quem quer subir na carreira, é fundamental que esteja sempre um passo à frente, que esteja preparado para dar mais do que o esperado. Se você é ambicioso, diz, eu quero ser o diretor financeiro da Vodacom. Você já está na Vodacom, não é assim? Está na área de finanças, não é assim? Você quer ser diretor financeiro, você até agora é um assistente. Você tem que ser capaz de ser alguém que trabalha mais do que todo mundo, aquele que é o último a sair, aquele que produz mais. Não se alcança sucesso sentado a assistir TV. Sucesso, corre-se atrás, não se dorme. Vai perguntar ao pai se é a dormir, mas hoje dorme. Mas descobrir só dorme 2 horas. Dirigir uma empresa não é fácil. Mesmo um chefe de departamento, se ele é chefe de departamento, ele tem que pensar um pouco mais dos outros. Ele tem que permanecer mais tempo no trabalho do que os outros. Então você tem que dar um pouco mais de si do que o habitual. Se você sair 17 horas, agora tem que sair 20 horas. Mas não 20 horas sentado, 20 horas já produzido. E 20 horas sentado também não vai fazer nada. Porque as pessoas querem são os resultados. No fim do dia, eles têm que ver que essa pessoa merece a nossa confiança. Se merece a nossa confiança, então podemos lhe passar para um lado de confiança, porque ele é responsável e é trabalhador. Então, se você não tem essas qualidades, fica complicado. Aceite a mudança. Mantenha a mente aberta e os horizontes alargados. Desta forma, vai estar mais predisposto a aceitar novos desafios com uma atitude positiva. Eu quero crescer, mas não aceito mudanças. Como é que vou crescer? Eu estou aqui há 10 anos no sul. Como é que você vai subir? Se nem sabe escrever no computador. Ele diz que é um bicho aí, não serve, não sei o quê. Como é que você vai ser chefe? Vai gerenciar um monte de pessoas. Você tem dificuldade nas pequenas coisas. Hoje em dia, a atividade
você ascender a uma carreira, ou seja, a um outro nível. Não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que ser uma pessoa que continuamente busca conhecimento, busca, sei lá, novas formas de fazer as coisas, busca aprender dia após dia. Porque se você fica parado no tempo, você não vai crescer. Onde deixar aqui? Onde vir os outros? Vão passar, depois vão dizer, ai, eu estou aqui há muitos anos, mas só quero esses minutos, entram, passam, eu fico aqui, mas não tem problema. Vão vir, onde me deixar. Só que vocês esquecem, quando eles passam, vão para outras coisas, melhores do que aqueles que você tinha lá atrás. Então, é mais ou menos isso. Faça jogo limpo. Não se torna o melhor por passar por cima da concorrência, mas por ser mais competente que os demais. Não é eu a colocar armadilhas para o meu colega, para ele cair, para poder subir. Não. Eu tenho que mostrar competência naquilo que eu faço. Se nós os dois estamos a fazer a mesma coisa, temos que competir de forma limpa. Aqueles atletas do atletismo 100%, aquele jogo limpo. Vamos treinar, chega a hora de correr, usei o gol de ganho. Ganha por quê? Por que ele sempre ganha? Diga? Sabe o quê? Os outros não estão empenhados. Como é isso? Até podemos correr todos juntos, mas nem todos vamos chegar a meio. Depende da resistência de cada um e de como nós fazemos isso. Esse treinamento todos vão chegar até lá. Se é de forma justa ou não. Se não for de forma justa, vai cair logo primeiro. Aí depois conseguir ganhar um bocadinho, mas no fim, vai cair. Então, se queres crescer, ser alguém na vida, faça-o de forma limpa. Isso vai ser bom para si. Eu selecionei aqui algumas palavras. Como crentes que nós somos, tudo que fazemos, ou tudo aquilo que a gente é, as pessoas têm que ver em nós aqui, a nossa identidade. Não é você chegar com esse comer. Não é um dizer que toma você um crente, mas é a sua maneira de ser. Aquilo que você faz é aquilo que você sabe. Se eu digo que sou honesto, a sua honestidade tem que fazer o quê? Tem que se refletir, né? No seu dia a dia. Se você é crente, diz, eu sou crente, não é para a esquerda. Você até grita, mas quando chega a hora, você fica aí logo, está aqui no bloco de agradecimento. Você tem que ser capaz de dizer, obrigado, não sei. Porque a Bíblia diz assim, mas eu não quero. Mas eu não quero. Também já estávamos no fim, porque eu separei aqui só algumas palavras. Algumas passagens bíblicas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Algumas passagens bíblicas que eu separei para os irmãos. A primeira delas encontramos no livro de Eclesiastes. Se nós somos profissionais, somos pessoas que trabalham e buscam alguma coisa, tem uma palavra que eu gosto muito de sempre falar aos irmãos, que está em Eclesiastes 9, versículo 10. Que eu hei de ler, hei de passar a ler. Porque as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Se você tem a oportunidade de fazer uma coisa hoje, faça. Não pensa no amanhã, faz hoje. É a oportunidade que Deus te deu para fazer essa coisa. Então faça-o. E faça-o bem feito. A outra palavra está em Jeremias 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Somos crentes, não somos crentes?
Quem disse que crente tem que ser pobre? Por ser crente tem que ser pobre. Por que eu não posso andar num BMW, mas conseguir de forma honesta? Por quê? Há algum impedimento para isso? Eu não vejo nenhum impedimento. Se eu trabalho, me esforço de forma honesta, por que eu não posso ter uma vida boa? Então a palavra de Deus aqui diz, porque sou eu que conheço esses planos todos, o que Deus guardou para nós. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe. E como Ele sabe, o que você tem que fazer é fazer o quê? Trabalhe, esforce-se. Porque Ele diz aqui, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. O que Deus quer de nós é que sejamos pessoas prósperas. Se nós somos pessoas prósperas, somos jovens, crentes, somos prósperos, a nossa igreja também sai a ganhar, não sai a ganhar? Quem paga dízimo no fim do mês? De verdade, não de mentira. Quem sabe que não paga, abaixa a mão. Não façam para serem vistos, mas sejam honestos com vocês mesmos. Se eu sou uma pessoa próspera, ganho bem, o meu dízimo não é bom. A obra do Senhor não é de ir avante porque eu contribuo conforme. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não podemos fazer as coisas como se estivéssemos a fazer para uma pessoa. Se eu estou a trabalhar, estou no mercado de trabalho, tem lá meu chefe, que ele é chato, eu não faço, ele que faça. Não podemos ter esse tipo de atitudes. Nós, como crentes, temos que ter uma atitude diferente. Que tudo que nós fazemos, vamos fazer como se estivéssemos a fazer para o nosso Senhor, como se estivéssemos a fazer para Jesus, não para aquela pessoa ali. Porque no fim do dia, a recompensa vem para si. Porque é Deus que te deu aquele trabalho. Faça-o por Ele, honre a oportunidade que Ele te deu de você conseguir aquele trabalho. Não vai fazer feio. Orou, deu de trabalho, no fim é o aramaco. Nos primeiros dias chegava cedo, né? Era assíduo, pontual, de repente já fica 9 horas. Depois mandam-te embora. O que acontece? Diz que Deus me abandonou. Aqui diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tudo que a gente faz é porque Deus permite que nós façamos. Tudo que a gente realiza é porque Ele permite que nós realizemos. Então, se isso tudo nós fazemos por Ele, então que seja bem feito. Que seja bem feito. E por fim temos uma palavra que diz, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dela. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Quer emprego? Vai atrás. Não conseguiu a primeira? Vai conseguir a segunda. Quer entrar na faculdade? Estuda. Se não conseguiu a primeira, vai conseguir a segunda. Tem pessoas que já concorreram 3, 4, 5 vezes e não conseguiram entrar. Mas o fundamental, a palavra diz, sejam corajosos. Quem não tem coragem, não chega a lugar nenhum. Se você é medroso, nessa vida, a vida, eu costumo dizer que ela é dura. E tens que aceitar, começar de onde? De baixo. Não vou falar por outras pessoas, vou falar por mim mesmo. No meu primeiro emprego, onde eu trabalhei no centro social. Contrataram-me como escriturário, né? Eu tinha feito contabilidade, você vai ser escriturário. Mas no fim do dia, sabe o que eles exigiam? No dia que aquela moça que serve a mesa não estava lá, nós tínhamos que servir a mesa aos clientes. Imagina se você diz, eu não fui contratada para servir mesas. Fui contratada para ser o quê? Escriturário. Mas no fim do dia não é isso que eles querem. Você tem que ser capaz de começar de lá, de baixo, e fazer o quê? E crescer. E crescer para amanhã você ser uma pessoa diferente. Mas sem perder de vista, não é? Aquilo que são os mandamentos de Deus, nesse percurso todo. Hoje você conseguiu um bom emprego, está a trabalhar, sim, mas não deixa de ser crente por causa disso. Hoje você conseguiu entrar na faculdade, não deixe de ir à igreja porque você agora é estudante. Eu estou na faculdade, já não tenho tempo.
Hoje você conseguiu uma boa formação. Não deixe de falar com aquele teu irmão e ajudar o irmão que está ao lado. E nunca, acima de tudo, nunca deixe de servir ao Senhor por causa das ocupações da vida. Porque do mesmo jeito que Ele te deu, amanhã você pode não ter. Depois de não ter, você vai voltar para servir. Não é assim. Com tudo aquilo que nós temos, a palavra de Deus diz: tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho, tem que bem dizer ao Senhor. Se é dinheiro, se é saúde, se é trabalho, se é escola, tudo. Porque se nós caminharmos desse jeito, as coisas vão dar certo. Amém? Então, isto é um pouco que eu preparei para compartilhar com os irmãos. E queria dizer o meu muito obrigado a todos vocês. Amém? Obrigado. Realmente um dia de bênção. E gostava de, neste curto espaço de tempo, ceder alguns segundos, se não minutos, ao irmão Francisco Moura. Acima de tudo, eu acredito que Ele é que permitiu que eu estivesse aqui diante dos irmãos. Amém? E também saudar a todos vocês que aderiram, assim como a mim. Não sei se dá para ouvir lá no fundo. Dá para ouvir lá no fundo? Da pedagogia? Boa voz, ok. Tá certo. Então, dizia que sintam-se todos cumprimentados por estarmos aqui neste lugar para juntos partilharmos um tema que eu também acho que é muito importante e é bom quando a gente faz isto num ambiente de igreja. Significa que a igreja ela não está a caminhar a par daquilo que é a vida extra espiritual, sei que é esse o termo dos seus próprios crentes. Isso é muito bom. É isso que nós chamamos de ministério integral, é isso que nós desenhamos, ou pelo menos se pretende, para aquilo que são as igrejas neste século. Amém? Amém. Vamos preparar também, como dizia a irmã Terma, o amém é um hábito, está dentro de nós. Amém? Amém? Então não tenham problemas em responder ao amém. Amém? Amém. Bom, não estou aqui como orador, mas a minha intervenção cinge-se no sentido de trazer um testemunho sobre as intervenções ou sobre as lições que nós recebemos há bocado e, sobretudo, na questão da formação profissional. Amém? Amém. Bom, vou me antecipar para depois não ter problemas, não é? Porque às vezes quando você não antecipa o seu, se é que seria esse o termo, né? Mas é melhor usar aqui auditório, né? Às vezes se não antecipas ao auditório, cais no risco de seres mal interpretado. Amém? Eu queria pedir desculpas a alguns crentes que tenham um conceito diferente do meu do que é humildade, porque em algum momento
terei que dizer coisas que podem parecer falta de quê? De humildade. Mas é uma questão de ser muito específico para realmente dar consistência ao testemunho. Amém? Hoje em dia, fazer formação superior e ser um acadêmico, especificamente ser um licenciado, já não é coisa do outro mundo. Hoje em dia, ninguém mais se gaba por ser licenciado, entre aspas, não é? Mas, quando a gente faz a licenciatura ou o ensino superior, em meio a muitas dificuldades de vária ordem e, sobretudo, no processo da própria formação, isto que parece não ser nada, torna-se digno de servir de testemunho. Amém? É mais ou menos nessas condições que eu aceitei o desafio de vir cá e testemunhar um pouco aquilo que foi o meu histórico de formação profissional. E repito, pedir imensas desculpas àquele que possa ter um conceito um pouco diferente do meu, daquilo que é humildade. Estamos juntos, amados irmãos? Bom, eu colhi alguns pontos daqui da agenda. Eu colhi alguns pontos da agenda aqui daquilo que é o itinerário do programa. E fiquei bastante interessado por dois aspectos. Poderia falar muito, mas por questões de tempo terei que ser um pouco breve. E talvez dar a minha contribuição no sentido de explicar um pouco daquilo que foi a minha experiência para superar os desafios estudantis. Primeiro dizer que eu fui estudante na condição de trabalhador. Para aqueles que sabem mais ou menos o que é ser um estudante de ensino superior trabalhando, sabem muito bem como é difícil fazer a faculdade nessas condições. Eu entrei num curso na Universidade Pedagógica que não tem pós-laboral, não tem a distância, era simplesmente um curso regular. Para quem conhece o museu, é aqui perto, não é? Para quem conhece Moamba também, deve ser lá do outro lado. E ter que fazer um curso regular em horário das 7 até às 13, quando terminavam as aulas na faculdade, e ao mesmo tempo ter um horário que funciona das 11 até às 14h05, é só imaginar como era complicado fazer essa gestão. Então, foi uma gestão muito complicada. Em algum momento teve que consentir alguns sacrifícios. Por isso que concordo muito quando o irmão Xixango esteve a dizer que a formação profissional, assim como superior, é uma formação honrosa. E talvez só acrescentar que não tem custos só do ponto de vista material em termos financeiros, mas também tem custos do ponto de vista moral, motivacional. É uma série de coisas que tem que ficar para trás, é uma série de coisas que nós temos que suportar para que consigamos o quê? Alcançar aquele objetivo. Mas dou graças a Deus que, apesar de todas essas dificuldades, se calhar alguns não souberam, eu até cheguei a trancar a matrícula. Foi uma coisa de 24 horas. Pressionado por não ter que perder, porque em algum momento eu tinha que escolher ou o emprego ou a escola. Fui ter com a diretora do meu curso, tranquei a matrícula, fui ficar em casa. Dia seguinte, fui lendo algumas passagens da Bíblia, voltei para lá, perguntei se era possível reaver a matrícula. E daí adiante eu já sabia o que estava à minha espera, mas quero dar graças a Deus porque Deus ele proveu. E é muito gratificante e eu louvo muito a Deus porque terminei também com uma classificação que era acima do esperado para a condição na qual eu me formei.
Para terminar, lançar um desafio para todos aqueles que têm uma formação profissional ou técnica, no aspecto que diz respeito à questão da aplicabilidade daquilo que nós vamos aprender. E vou cingir-me bastante na questão da igreja ou na questão da obra do Senhor. Bom, dissemos obra do Senhor no sentido genérico, mas queremos falar exatamente da igreja. Eu acredito que tem que ser o desafio de qualquer crente que Deus dê a graça de formar-se numa área técnico-profissional ou de formar-se numa área superior. Tem que ser a preocupação de perguntar aquilo que eu aprendi lá fora, como encontrar um enquadramento dentro da igreja para que a obra de Deus possa ir avante. Eu formei-me como professor de História em 2007 na UP, voltei em 2010, me formei em Português e Francês. Eu dou graças a Deus porque costumo brincar muito com isso. Eu costumo dizer que sou professor de domingo a domingo. Sou professor fora da igreja e sou professor dentro da igreja. Eu estou feliz porque encontrei o meu enquadramento. Vai parecer estranho, se calhar alguns podem até não gostarem, porque realmente hoje em dia a profissão de professor já está um quanto que beliscada, não é? Se tem uma profissão marginal, digamos entre aspas, que ninguém quer, só está lá quando já não tem mais nada, é a profissão de ser professor. Mas eu quero agradecer a Deus porque eu venho de uma geração de professores, venho de uma geração, de uma família de professores. E eu gosto daquilo que eu faço, gosto desta profissão. Se tiver outra, vai ter que ser segunda, mas é isso que eu gosto de fazer. É porque gosto de fazer, não só faço com prazer fora, mas também faço dentro da igreja. E eu encontrei a minha paixão, que eu ensino. Muito obrigado. Estamos numa corrida contra o tempo e por isso irei pedir cá duas intervenções, isto é, duas pessoas do sexo masculino, as outras duas do sexo feminino, de maneira que possam um grupo apresentar dúvidas do que foi cá ministrado e outro grupo possa apresentar assim, digamos, contribuições no que diz respeito ou no que concerne a tudo quanto se falou aqui. Amém. Amém. Eu tenho dúvidas. Amém. Se primeiro dizer o seu nome, por favor. Nelson Balato. Eu só tenho dúvidas. Por exemplo, no que a oradora falou aqui, falou sobre criar um mecanismo de alcançar, quer dizer, níveis superiores no emprego. Por exemplo, eu quero ser PCA dono de Vodacom. Eu quero servir a Deus. O tempo, naquilo que a oradora falou, desculpa, o PCA da Vodacom trabalha muito e em contrapartida só tem 2 horas de tempo de fazer o quê? Descanso. Então, trabalho ali falou-se do quê? Da parte do quê? Do trabalho. Então, estou a trabalhar. Só tenho 2 horas de tempo de descanso. Para servir a Deus, qual será o tempo de hora que é de reservar para fazer o quê? Porque nisso, a necessidade de nós enquadramos tudo. Quer dizer, ao ponto de nós estarmos no emprego, é porque Deus criou um mecanismo de nós estarmos no emprego. Por isso temos que dar tempo a Deus. Então, essa parte que é uma das partes que eu tenho dúvida, como posso enquadrar essa parte. Outra coisa, eu fui um trabalhador da Rostiana. Meti o meu currículo como um costureiro, mas quando eu cheguei lá, fui carregador de salos. É diferente de quem entra logo enquadrado no trabalho, quer dizer, na área que ele estava a concorrer. E depois vem o patrão e diz, ajuda-me a fazer isto. Então eu fui lá, meti o meu currículo como costureiro, mas
fui enquadrado onde? Como carregador do quê? De saco. Na verdade, na verdade, aquele trabalho foi muito pesado, mas no andar do tempo, porque na verdade Deus estava a ver qual era a minha expectativa e eu de novo chegar ao ponto de serem colocados onde? Como costureiro. Eu tive a minha máquina para fazer para costurar. Então, tenho dúvida dessa parte. Quando eu entro no campo de emprego, começo a lidar com o patronato não me dá aquilo que eu estava fazendo, o que eu estava a pedir. O que eu devo fazer? Logo a pior. Alegando que é diferente de alguém que entra, que está a executar naquela área, de repente, tem lá um furo onde, numa chapa lá em cima, o patrão chega, deixa lá, tem o fato, eu sei, mas vai lá, pelo menos colar ali. É diferente, mas eu entrei, fui enquadrado no sítio errado. Então, o que devo fazer quando se trata disso? Muito obrigado. Almirante Júlio Pelembe Júnior. Sim, eu não tenho dúvidas. O que eu quero dar é uma sugestão nos 2 pontos. Num campo de emprego tem uma coisa muito estranha que muitos não percebem, mas funciona. Se eu não me dou valor como sou a pessoa que está sendo empregada, o meu patrão, logicamente, que não vai me dar nenhum tipo de valor. Que fique bem claro isso. Se você não se dá valor, ninguém vai dar valor. Ninguém chega, ocupa um lugar de pódio e tal, todo mundo, quando lhe encontra, até pega o joelho. Não, você tem que se dar o valor para as pessoas te respeitarem. A oradora falou de fazer qualquer coisa. Chega o gestor, diz: olha, Almirante, eu preciso que você faça a reparação daquele computador. Em 2012 eu trabalhei como um formador de informática, né? Formador, dava aulas de informática. Então, quando chegou a vez, eles precisavam de alguém para fazer montagem e reparação de computadores. Eu fui contratado como professor de informática. Sabia fazer. Eu neguei e me dei bem. Neguei, sim. Eu neguei porque quando chegou, ele disse: Almirante, você fez hardware, né? Montagem de reparação? Eu, sim, fiz. Ele: estou a pedir os meus computadores. Não fui contratado para isso. Eu era professor de informática. Só. Eu neguei e me dei bem para poder fazer a reparação de todos os computadores daquele centro onde eu trabalhava. Pagaram a mais. Então, eu quero dizer, nem sempre o simples fato de te mandarem fazer qualquer coisa, você aceitar, vai acabar como escravo.